Nós vamos encerrar hoje a série de 6 mensagens nesse pequeno trecho do profeta Isaías, do capítulo 7 ao capítulo 12. Deus permitindo, ao meu retorno, no último domingo de janeiro, à noite, a gente retoma nossa série no Evangelho de João. Mas hoje eu peço que você abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 12. Isaías, capítulo 12, nós vamos ler o capítulo todo, contém apenas 6 versículos. Vamos pensar sobre a celebração do Natal. Naquele dia vocês cantarão: eu te louvarei, ó Senhor, estavas irado comigo, mas tua ira passou. Agora tu me consolas. Vejam, Deus veio me salvar. Confiarei nele e não terei medo. O Senhor Deus é minha força e meu cântico, ele me deu vitória. Com alegria vocês beberão das fontes da salvação. Naquele dia cantarão: deem graças ao Senhor, louvem seu nome, contem aos povos o que ele fez, anunciem que seu nome é magnífico, cantem ao Senhor, pois ele tem feito maravilhas, tornem seu louvor conhecido em todo o mundo. Todos os habitantes de Sião celebrem em alta voz, pois grande é o Santo de Israel que vive em seu meio. Esta é a palavra do Senhor. Paul Tripp, um dos grandes autores cristãos, conselheiro cristão, ele certamente faz coro com a maioria de nós quando ele escreve o seguinte, numa devocional que ele enviou para os seus assinantes logo depois do dia de Natal. Ele escreveu assim: eu amo o dia de Natal. Adoro desembrulhar presentes, ouvir música, comer e assistir com a família nossos filmes e programas ou shows tradicionais. Fecha aspas. Natal é muito bom de verdade. Natal é tão bom que chega a ser difícil você encontrar alguém que não goste de celebrá-lo. Quando eu era criança e terminava a festa de Natal, eu lamentava e dizia: ah não, Natal agora só no ano que vem. Natal agora só no ano que vem. Realmente, gente, para milhares e milhares de pessoas, o Natal não passa de uma data aconchegante, especial, marcada com festas, no meio de feriados, com fartura de comida. Tem mais, tem os presentes. Como é que a gente pode se esquecer dos presentes de Natal? Mas Natal é mais, é muito mais do que isto. Natal é uma celebração para o ano todo, a vida toda. Paul Tripp, nesse mesmo devocional que eu citei acima, ele acrescentou algumas palavras que eu quero ler para vocês. Ele diz assim: mais importante que desembrulhar presentes, ouvir músicas natalinas, comer e assistir filmes com a família, devemos amar o dia do Natal, porque celebra o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí ele faz uma pergunta: mas o que você fará com a história do Natal até o próximo ano? Pense sobre isso. O que você fará com a história do Natal até o próximo ano? Paul Tripp continua, ele diz: o dia de Natal não pode ser apenas uma celebração de apenas um dia no calendário do ano. Eu amo a tradição anual, mas todos os dias devem ser por nós trabalhados para nos lembrarmos a nós mesmos das verdades incrivelmente magníficas do nascimento de Jesus. Todos os dias nós temos que trabalhar nosso coração para que ele se lembre e se regozije nas verdades incrivelmente magníficas acerca do nascimento de Jesus. Temos que celebrar o Natal o ano todo.
Isaías 12, que nós lemos no início, vai servir como um guia para a nossa celebração do Natal. O capítulo 12 de Isaías é a conclusão do livro de Emanuel. O livro de Emanuel é o trechinho aí dentro do profeta Isaías, que vai do capítulo 7 ao 12. E a gente está chamando esse trecho de o livro do Natal. E é muito apropriado que Isaías conclua o livro do Natal com cânticos, fazendo alusões a Jesus Cristo, o Messias. Pelo seguinte, desde o capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 11, o profeta fez alusão, profetizou a chegada do menino Jesus. E no capítulo 8, como nós vimos hoje pela manhã, nós aprendemos com Isaías que tipo de mundo seria o nosso mundo se nunca tivesse Natal. Então, o profeta, concluindo esse seu raciocínio, tendo nos apresentado Jesus, a profecia sobre ele, mostrado o mundo sem Jesus, e entendido a maravilha que é ter Jesus, ele termina esse livro numa explosão de cânticos. O capítulo 12 de Isaías, com 6 versículos apenas, contém 2 cânticos. Não sei se você notou isso. O primeiro cântico está nos versos 1, 2 e 3. O segundo cântico está nos versos 4, 5 e 6. E ambos os cânticos são expressões de gratidão por algo que Deus fez, a saber, libertou o seu povo, salvou o seu povo, redimiu o seu povo. Gente, e essa história é tão fascinante que ela faz vender quase $1 bilhão em cinema, por exemplo. Indo embora para casa, ouvindo a rádio hoje, depois do culto, nós ouvimos que a bilheteria de Aquaman está chegando a quase $1 bilhão. Ontem eu assisti no cinema, é de fato impressionante. E há um momento na cena do filme, quando o Aquaman volta, bonito, forte. Eu queria ter um corpão daquele. E ele chega todo bonito, com sua calça legging verde, o seu escudo assim dourado. E enquanto ele vem montado num daqueles monstros marinhos e vem todo bonito com aquele garfo, infelizmente a tradução foi péssima, porque o que o seu mentor diz quando vê ele chegando, em inglês, não é o que se traduziu na legenda. E em inglês, o mentor dele diz assim: o rei ressuscitou. E na legenda está simplesmente: o rei retornou. Veja que o mundo espera por alguém que ressurreto nos liberte. Esse é o anseio do mundo. Todos nós queremos algum tipo de libertação. Outro fato curioso no filme é que o filme diz que não basta que ele fosse de linhagem real, ele tinha que ser um herói. E quando ele foi dizer a palavra, eu falei, ele vai dizer Savior, Salvador. Não, mas ele usou a palavra herói, porque aí seria religioso demais. Estou dando spoilers. E num dos momentos, quando ele está lá afugentado, ele procurando um refúgio, ele entra na boca de um grande peixe. E eu digo, agora vai falar de Jonas. Aí conta a história de Pinóquio. Falei, mas Pinóquio bebeu de Jonas. 3 spoilers, ninguém merece, mas vale a pena o filme. O fato é que o mundo procura por esse tipo de história, por esse tipo de verdade, e nós as temos em Cristo Jesus, que foi profetizado por Isaías, e Isaías tendo falado disso, tendo visto o mundo sem Natal, no capítulo 8, e tendo mostrado a maravilha do Natal, no capítulo 11, como será o novo céu, a nova terra, onde animais vão ficar juntos, haverá paz. Ele explode em 2 cânticos de louvor, e ele celebra a libertação.
No versículo 1 do capítulo 12 de Isaías, a gente lê: eu te louvarei, ó Senhor, estavas irado comigo, mas tua ira passou, agora tu me consolas. Vejam, Deus veio me salvar, confiarei nele, não terei medo, o Senhor Deus é minha força, meu cântico, ele me deu vitória. E o segundo cântico, a partir do verso 4, deem graças ao Senhor, louvem seu nome, contem aos povos o que ele fez, anunciem que seu nome é magnífico, cantem ao Senhor, pois ele tem feito maravilhas, tornem seu louvor conhecido em todo o mundo, todos os habitantes de Sião celebrem em alta voz, pois grande é o Santo de Israel que vive em seu meio. Os eruditos do Antigo Testamento enxergam nessas duas canções de Isaías uma alusão ao livramento que Judá experimentou nos dias do rei Ezequias, quando Senaqueribe, o então rei da Assíria, tentou invadir Judá e foi subitamente forçado a se recuar. A história está em Isaías 36 a 39. De fato, pode ser sim alusão a isto, mas o escopo dessas palavras de Isaías 12 vai além daquele período histórico, passa pelo cumprimento imediato da profecia, quando Israel e Judá voltaram do cativeiro da Babilônia e voltaram para sua terra, sim, passa por aí, mas o seu cumprimento pleno é Cristo Jesus, que nos deu um novo céu e uma nova terra, conforme nós lemos em alguns trechos do capítulo 11 de Isaías. Isaías, gente, ele vinha falando do nascimento de uma criança, que prefiguraria o nascimento virginal de Jesus. Isaías 7,14, a virgem conceberá, ela dará à luz, e os nomes dessa criança possuem qualidades divinas. Isaías 9,6, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E Isaías 11 nos fala, no versículo 1, que esse menino surgiria como um broto do tronco de Jessé, ele salvaria o seu povo, os remanescentes fiéis. Mas Isaías enxergou além disso. Isaías enxergou o grande dia, quando Deus virá em Cristo pela segunda vez, para levar o seu povo e estabelecer o seu reino. Isso está dito em Isaías 11, de 6 a 9. Então veja que o que nós temos no livro do Natal, no capítulo 7, 8, 9, 10 e 11 de Isaías, é a promessa de que Deus libertaria Israel do cativeiro, e libertou. Deus libertaria o seu povo do pecado através de Jesus, e libertou. E Deus estabeleceria um novo povo, num novo céu e numa nova terra, o que Ele definitivamente o fará. E aí Isaías, com tudo isso em mente, não consegue terminar esse trecho do livro senão com um cântico, o capítulo 12. Aliás, com 2 cânticos. Portanto, veja que o que nós temos aqui no capítulo 12 de Isaías é semelhante ao que Paulo fez quando ele, tendo falado da obra de Deus na salvação dos seus eleitos, Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, Paulo vinha falando de coisas maravilhosas, quando Deus salvaria todo Israel, Romanos 11, 26, Paulo não encontra outra maneira de encerrar esse trecho da carta, senão cantando, e daí Romanos 11, de 33 a 36, é um cântico de louvor, diante da gloriosa verdade do que Deus fez para salvar o seu Israel. E jamais se esqueça que o Israel de Deus é a igreja. E aí a gente aprende uma lição logo de cara. Se nos falta cântico no coração, se nos falta louvor, se nos falta adoração, é porque nós não estamos tão expostos assim a grandes verdades bíblicas. Todas as vezes que somos expostos às verdades bíblicas de uma forma que convença a mente e penetre o coração, a gente canta.
Foi o que Paulo fez em Romanos 9, 10 e no fim do capítulo 11 ele canta. Foi o que Isaías fez quando ele veio falando do nascimento do Messias e do novo céu e da nova terra, ele canta. Mas de forma muito especial. O que é que Isaías canta no capítulo 12 do livro? O que ele celebra sobre o Natal? 3 coisas eu quero ver com você. A primeira coisa que Isaías celebra, e a gente tem que celebrar o ano todo, a vida inteira, é a provisão do Senhor. Deus proveu um caminho, uma maneira de salvar suas ovelhas. O que principalmente, gente, se celebra no Natal é a provisão do Senhor para a salvação do pecador. E é impressionante como que a cada ano a gente fala menos de pecado no Natal. Já pensou você sentado à mesa posta antes do Natal, como a gente costuma fazer, e é tão gostoso aquele momento, como eu disse pela manhã, eu adoro o cheiro de vela de baunilha, farofa de bacon com abacaxi. Imagina você sentado à mesa e antes de revelar o amigo secreto, e antes de comer, sei lá, você olha um na cara do outro e fala assim: qual foi o grande pecado que Deus perdoou na sua vida esse ano? Você costuma fazer isso na noite de Natal? Qual foi seu grande pecado, Júlio? O que Deus perdoou, que mereceu assim o sangue da perna direita inteira de Jesus? Mas a gente não fala de pecado. Mas Natal é precisamente a provisão de Deus para nos salvar do pecado. E mais, nos salvar da ira de Deus. Olha o que Isaías canta. Olha o que ele diz no verso 1, preste bastante atenção, leia de novo. Naquele dia vocês cantarão, no dia em que vocês forem libertos por Jesus, no dia em que vocês forem libertos do cativeiro do pecado, naquele dia, no dia da sua salvação e para o resto da sua vida, vocês cantarão, eu te louvarei, ó Senhor. Por quê? Leia o texto, verso 1, estavas irado comigo. Estavas irado comigo, mas tua ira passou. Como que a ira de Deus passou e não nos atingiu? Nós temos a imagem do sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, lá no livro do Êxodo, quando Deus libertou Israel do Egito. E para Deus ter passado com sua ira por sobre os seus, Jesus precisou morrer no nosso lugar. E aí Isaías está louvando a Deus, porque Deus está irado, mas a ira passou, e agora tu me consolas. Gozado como a gente só quer falar do consolo de Deus, mas o consolo de Deus só vai fazer sentido na vida de quem entendeu o quanto ele foi perdoado. Para você entender o que Isaías está dizendo aqui, pense no seguinte, imagine você tendo cometido um grande pecado contra um cônjuge, contra um pai, uma mãe, e aí você vai e pede perdão. Você pede perdão e você sabe que seu cônjuge te perdoou, ou seu pai, ou seu filho, você recebeu o perdão, mas você fica com vergonha. E aí a pessoa que te perdoou te abraça, põe sua cabeça no peito e diz assim, está tudo em paz, página virada. É esse o consolo que Isaías está falando. Só vai sentir o consolo de Deus quem de fato percebeu o quanto foi perdoado, o quanto era merecedor da ira de Deus. E aí Isaías continua, vejam, Deus veio me salvar. Deus veio me salvar do quê? Me salvar da ira de Deus. Deus veio me salvar, confiarei nele, não terei medo. Medo das nações, medo do que intentam contra mim, medo de ser atingido. Não, o Senhor Deus é minha força, meu cântico. Ele me deu vitória. Vitória sobre o quê? Vitória sobre o pecado. Gente, tanto tem se falado de vitória, vitória em Cristo. Opa, será que eu vou ser processado? Que isso agora é uma marca registrada. Vitória em Cristo.
Vitória em Cristo é vitória sobre o pecado, sobre as amarras do cativeiro do pecado. E agora eu tenho o poder de Deus para vencer o pecado e os assédios do pecado. Como uma pessoa que luta com o vício do álcool, uma vez conversando comigo em aconselhamento bíblico, ela falava: pastor, quando eu estou sóbrio, eu me lembro da cerveja, eu me lembro da pinga, eu sinto o cheiro, isso me dá uma agonia, e eu fico querendo, e ao mesmo tempo que eu quero, eu sei que eu não posso, e eu luto, isso, e a pessoa chorava, você via desespero. Essa pessoa precisa de poder e precisa de garantia de que ela terá vitória sobre essa tentação, momento a momento. Então Isaías está dizendo para nós que Deus está irado com os pecadores. Embora Deus tivesse prometido que a ira dele logo passaria, os assírios que viriam sobre Judá logo seriam destruídos, está lá no capítulo 10, verso 25. A Assíria ainda servia como uma vara de Deus para corrigir Judá. Deus disse: olha, eu vou destruir os assírios, mas antes de eu destruí-los, eu vou usá-los como uma vara de marmelo no bumbum de vocês. Quantos aqui conheceram a bênção da vara de marmelo? Lá em casa era chinela havaiana vermelho. Sangue do cordeiro na chinela, no bumbum do neném, e a coisa resolvia tudo. Deus falou: eu vou destruir a Assíria, mas antes de eu destruí-lo, a Síria vai ser meu instrumento para santificar vocês, e é assim até hoje. Deus prometeu destruir o pecado e Ele destruirá, mas Ele ainda não o fez, porque Ele usa as próprias forças do pecado e deste mundo, para de alguma forma salvar os seus. Se você tem dúvida disso, leia Romanos 8, de 20 a 25. Onde Paulo fala que Deus sujeitou todas as coisas à escravidão desse mundo, na esperança de salvar. Gente, quando Isaías chegou diante da santidade de Deus, lá no capítulo 6, ele se viu impuro, ele entrou em desespero, ele se viu indigno, e tem pessoas hoje que se dizem crentes, que vivem uma vida de qualquer jeito, chega diante de Deus sem a menor vergonha na cara, nem óleo de peroba resolve. Isaías chega diante de Deus e diz: quem sou eu? E Deus vem com aquela tenaz, aquela brasa, coloca no seu lábio, como que dizendo: eu purifico você, eu santifico você, para você poder falar minhas palavras. Isaías aprendeu de Deus que é Deus mesmo quem nos chama, e é Deus mesmo quem nos santifica, e é Deus mesmo quem nos perdoa. E a resposta é: como que Deus faz isso? Se Ele é justo, se Ele não pode simplesmente varrer o pecado para debaixo do tapete, como é que Deus pode nos perdoar? Ele envia alguém no nosso lugar. Esse alguém, Isaías fala dele de forma mais tremenda, porque o capítulo 7 a 12 de Isaías fala do Natal, mas o capítulo 53 de Isaías fala da Páscoa. Fala do Cordeiro de Deus, que recebeu sobre ele os nossos pecados, e todo aquele que nele crê, recebe o perdão. Então é isso que se celebra no Natal. Celebra-se no Natal a provisão que nós recebemos de Deus para a nossa salvação. Pecados tão vermelhos quanto a escarlate pode ser lavados no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo entendeu isso. Paulo entendeu o que Isaías disse aqui em Isaías 12, 1 e 2, quando ele falou que Deus estava irado com ele, mas agora passou. Olha o que Paulo diz, olha como Paulo conhecia o Antigo Testamento dele. Olha o que ele diz em Romanos 5, versos 8 e 9. Ele diz assim: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores, e uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente, ouça, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio do sangue de Cristo. Quando a gente diz que o ser humano precisa de salvação,
qualifique o tipo de salvação que o ser humano precisa. O ser humano precisa ser salvo da ira de Deus. Isaías disse isso e Paulo fez eco. Então, quando você está falando de Jesus para alguém, algo que o Espírito de Deus precisa convencer no coração daquela pessoa, através das palavras que você haverá de usar, palavras do Evangelho, a pessoa precisa entender que ela é culpada diante de um Deus justo, e que essa culpa a torna digna de receber a ira de Deus. Ah, mas como é que Deus pode ficar irado? Da mesma forma que você fica irado quando você vê um crime ser cometido e não é punido. Ou você não fica? Ou você assiste a toda a impunidade no Brasil, achando lindo, dando gargalhada? Se você tem caráter, o menor caráter, e quando você vê algum tipo de impunidade, isso causa em você o quê? Revolta. Imagina Deus quando se peca contra a sua santidade, a ira que ele tem contra o pecado, a ira que ele sente contra o pecador que insiste em amar o pecado. E aí vem Paulo e diz, Paulo leu Isaías, Paulo conheceu o profeta Isaías, o texto do profeta Isaías, e Paulo diz, graças a Deus, pelo que Jesus Cristo fez por nós, nós seremos salvos da ira de Deus. Ah, meu povo, esse cântico de Isaías 12 nos diz que mesmo os homens e mulheres mais miseráveis podem encontrar perdão quando eles confiam na promessa da salvação em Jesus Cristo. E aí, quando você entende que você foi salvo da ira de Deus, não te resta outra alternativa a não ser cantar os louvores de Deus. Eu não sei se a gente já cantou aqui na igreja, eu me lembro de cantar bastante lá em Campinas, São Paulo, como não entoar seu louvor, como deixar de proclamar seu amor tão singular. Já cantamos? O coro já cantou. E o Orlando me disse que no último domingo de janeiro a igreja inteira vai cantar. Como não entoar seu louvor, se eu fui perdoado da ira de Deus? É isso que a gente celebra no Natal, e é isso que a gente celebra o ano inteiro. Mas em segundo lugar, o que mais nós celebramos? Nós celebramos, além da provisão do Senhor, provisão para nossa salvação, a gente celebra a satisfação no Senhor. Porque uma coisa que Deus nos deu em Jesus não foi apenas perdão, Deus nos deu também em Jesus a possibilidade de satisfação, prazer em Jesus. Prazer em Jesus. Ouça de novo o que diz o texto, verso 2, Isaías 12, 2, vejam, Deus veio me salvar, confiarei nele, não terei medo, o Senhor Deus é minha força, meu cântico, Ele me deu vitória. E olha o verso 3, para mim, um dos versos mais lindos da Bíblia. Com alegria, vocês beberão das fontes, plural, da salvação. Salvação da ira de Deus, é o que nós mais precisamos. Mas para descrever essa salvação, Isaías faz uso de uma imagem bíblica amplamente utilizada na Bíblia, que é a água. Com alegria vocês beberão água das fontes de salvação. Verso 3. Água é um símbolo que Isaías gosta de usar. Isaías gosta de usar porque expressa as bênçãos da salvação. Olha o que Isaías diz no capítulo 41, verso 17. Quando os pobres e necessitados procurarem água e não a encontrarem,
e tiverem a língua ressequida de sede, eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, jamais os abandonarei, abrirei rios para eles nos planaltos, e lhes darei fontes de água nos vales, encherei o deserto de açudes, e a terra seca de mananciais. Veja que Isaías pinta o quadro de um homem ou de uma mulher em desespero, e que, em se voltando para o Senhor, encontra satisfação para a sua sede. Olha o que Isaías diz no capítulo 55, verso 1, alguém tem sede, venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro, venha, beba, vinho ou leite, é tudo de graça. Está com sede? Beba de Deus, beba a água que mata a sede, beba o leite que sustenta, beba o vinho que alegra o coração. Essa é a imagem que Isaías quer comunicar. Olha o que ele diz no capítulo 55, verso 10, a chuva e a neve descem dos céus, e na terra permanecem até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. Veja que Isaías mostra para nós a salvação do Senhor em Jesus Cristo como algo que aplaca a ira de Deus, mas ao mesmo tempo satisfaz o pecador. Da mesma forma como a água mata a sede, como a água rega os campos, faz brotar fartura de alimentos da terra, Jesus amou essa imagem da água que satisfaz, tanto que ele usou essa imagem. Ele usou essa imagem quando falou com a mulher samaritana sentada no poço de Jacó. Nós já estamos adiante lá no Evangelho de João e já passamos por esse trecho, e quem esteve ou ouviu a mensagem vai se recordar. João 4, 13, 14, Jesus diz: quem bebe desta água, falando dele mesmo, quem bebe de mim logo, ou melhor, quem bebe do poço, da água da vida, quem bebe desse mundo logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Essa água se torna uma fonte que brota de dentro dele e lhe dá a vida eterna. O que a mulher samaritana mais precisava era da água da salvação para aliviar a sede espiritual dela. E essa sempre foi a maior necessidade do ser humano em todas as épocas. O ser humano está em busca de satisfação. Rolling Stones cantou I Can't Get No Satisfaction. Não consigo me satisfazer. Não consigo me satisfazer. E assim é o mundo. Titãs captou isso muito bem quando cantou: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente quer algo, a gente quer satisfação. E esse hino, o primeiro do capítulo 12 de Isaías, apresenta essa visão clara da realidade. O ser humano precisa de perdão, Deus provê em Jesus. O ser humano precisa ser salvo da ira de Deus, Deus provê salvação em Jesus. O ser humano precisa de satisfação, beba de Jesus, creia em Jesus, confie em Jesus. É o que está dito nos versos 1, 2 e 3. Agora, duas coisas que eu quero que você note ainda nos versos 1, 2 e 3. Primeiro, a forma de se obter a provisão de Deus. A forma de se obter a satisfação em Deus. E também eu quero que você veja a prova de que nós recebemos o perdão e a satisfação. Olha o que está dito. Então alguém poderá dizer: tá bom, pastor, Jesus é o meio, é a provisão, é a como eu recebo esse perdão de Deus em Jesus? Como eu posso me satisfazer nele? Olha o que Isaías diz. A forma é pela fé. Olha o verso 2. Vejam, Deus veio me salvar. Confiarei nele e não terei medo.
Confiarei em Deus e não terei medo da Assíria. Confiarei em Deus e não terei medo da Síria. Confiarei em Deus e não terei medo da Babilônia. Confiarei em Deus e não colocarei meus olhos em mais ninguém. Não cogitarei fazer alianças com ninguém. Não buscarei em ninguém ou em nada. Vou confiar em Deus. E aí a Reforma Protestante coloca isso no seguinte termo: somente pela fé em Cristo somente. Então, se você quer receber o perdão de Deus, confie em Deus, em Cristo, nele somente, e não tema mais nada nem ninguém. Se você quer se satisfazer em Deus, confie em Cristo, busque se saciar em Jesus e feche os seus olhos e não confie em mais ninguém, ou em nada. Então essa é a forma de se obter a provisão de Deus, essa é a forma de se satisfazer em Deus, fé. Agora, qual é a prova de que nós recebemos isso? Qual é a prova de que alguém foi perdoado e de que alguém vive satisfeito em Cristo? Isaías diz no verso 3: com alegria vocês beberão das fontes da salvação. Alegria. A prova de que nós fomos perdoados, a prova de que estamos satisfeitos, é que vivemos alegres em Jesus. E aí, em resposta à música do Rolling Stones, o movimento evangélico de Jesus, na década de 70, se não me engano, compôs aquele cântico, aquele corinho famoso, antigo, que o Júlio cantava no berçário. Satisfação é ter a Cristo, não. Cadê Júlio? Não é do meu tempo, não. Vocês lembram desse? Aí, ó. Sinto satisfação sem fim. De novo, Júlio. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Já visto de Jesus, agora eu sinto satisfação sem fim. Esta foi uma resposta ao cântico de Rolling Stones. E a prova de que alguém foi perdoado por Deus é que ele ou ela sente essa alegria por beber das fontes da salvação. Alegria é coisa séria no céu. Não tem como você dizer que ama alguma coisa se você não se alegra com ela, se você não se satisfaz com ela ou nela. Por que a pornografia, por exemplo, é horrível num contexto de casamento, ou em qualquer contexto, mas pensemos no casamento, digamos que a mulher descubra e pegue ou flagre o marido em pornografia. Qual é o grande temor dela, qual é o grande sofrimento dela? Ela começa a dizer: ele não se satisfaz comigo. Não é assim? E o que a gente aprende é que a prova que nós damos de que a gente bebeu de Jesus é que a gente se satisfaz nele. Mas pastor, e quando eu não consigo me satisfazer nele plenamente? Vem para o meu curso de EBD que a gente está estudando isso. Quando eu não me alegro em Deus, o que eu faço? Então, a forma de se receber o perdão, a forma de se satisfazer é pela fé. E a prova de que eu fui perdoado e busco minha satisfação em Jesus é que eu sou alegre nele. Entristecido algumas vezes, mas sempre alegre. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 6:10. Mas a última coisa que eu quero que você veja nesse texto é a anunciação do nome do Senhor. É o segundo cântico de Isaías 12. No primeiro cântico, Isaías nos informou sobre a motivação que nós temos para celebrar o Natal o ano todo, a vida inteira. E qual é a motivação? Em Cristo, Deus nos proveu perdão, Deus nos proveu salvação, Deus em Cristo nos encheu o coração de alegria, de satisfação. É o que está dito nos versos 1, 2 e 3. A motivação é Cristo. Agora no segundo cântico, versos 4, 5 e 6,
Isaías vai nos mostrar a reação que o Natal causa ou provoca. E aí eu quero ler com você os versos 4, 5 e 6, mas eu quero que você veja de antemão o seguinte: o tipo de reação que o Natal, ou Jesus nascer em nós, provoca em nós. Você vai notar a palavra adoração, você vai notar proclamação, você vai notar exaltação. É essa reação que o Natal provoca em nós. Adoração, o Natal me faz adorar. Proclamação, o Natal me faz proclamar Jesus. Exaltação, o Natal me faz exaltar em Cristo. Olha o verso 4. Naquele dia cantarão. E vai cantar o quê? Veja que Isaías está falando que o crente canta chamando outros a cantarem a salvação. Esse é o cântico do crente. O crente diz assim: naquele dia vocês cantarão. Cantarão como? Cantarão chamando outros para cantarem. Naquele dia cantarão, deem graças ao Senhor. Naquele dia cantarão, louvem seu nome. Contem aos povos o que ele fez, anunciem que seu nome é magnífico, cantem ao Senhor, pois ele tem feito maravilhas, tornem seu louvor conhecido em todo o mundo, todos os habitantes de Sião celebrem em alta voz, pois grande é o Santo de Israel que vive em seu meio. Percebe o que o Natal provoca em nós, ou deveria? Adoração, proclamação, exaltação. E aí, gente, lendo esse texto, fica-se com a profunda convicção de que tem algo completamente errado na vida de um crente, que bebe das fontes da salvação para si mesmo, dia após dia, domingo após domingo, semana a semana, mês a mês, ano a ano, bebe das fontes da salvação, mas nunca tem o impulso de proclamar para o outro. Tem algo errado com você, se esse é seu caso. Porque o texto está dizendo que aqueles que bebem cantarão. De verso 4, naquele dia cantarão. Tem algo errado, crente, e agora eu estou falando de algo que pode ser definitivo para você. Crente que bebe das fontes da salvação e não canta, e não proclama, e não exalta, tem algo errado. Pode ser que você esteja bebendo por beber. Porque o texto deixa para nós a clara lição de que os que bebem e se satisfazem, cantam, proclamam e exaltam. Então, se você tem, na sua concepção, bebido de Jesus, mas isso não tem provocado em você uma reação a te fazer cada vez um melhor adorador, ou uma melhor adoradora, se você não proclama como deveria, se você não fala de Jesus, se você não exalta Jesus na sua vida, tem algo errado. Porque Deus não mentiria, inspirando o profeta Isaías, dizendo que naquele dia cantarão, naquele dia proclamarão, naquele dia exaltarão. Naquele dia farão de nós homens e mulheres preocupados com os povos, por isso nós fazemos missões. Naquele dia nós vamos procurar orar para que Deus levante de entre nós, de entre os nossos filhos, os próximos vocacionados para irem para os campos missionários, para irem para os seminários, se prepararem para ser os melhores pastores das próximas gerações. Tem algo errado na vida da igreja que ouve sermão domingo a domingo e do meio dela não se levanta mais pastores, missionários, obreiros, tem algo errado. Porque a Bíblia está dizendo que quando se entende o perdão, se recebe, se sacia em Deus, em Cristo, a gente começa a cantar essa salvação, a gente começa a proclamar essa salvação, a gente começa a falar o quanto o nome de Deus é magnífico, o quanto são magníficas e maravilhosas as suas obras, e o texto está dizendo que a gente faz isso aos povos, e não apenas para aquele membro querido da nossa família, ou amigo mais chegado de vida, não, aos povos.
Tem algo errado quando a gente não canta. Tem algo errado quando a gente não alcança. Tem algo errado quando a gente não apresenta o Evangelho. Esse ano, meu sonho, meu povo, meu sonho como seu pastor para esse ano é começar uma escola de líderes que vai preparar homens e mulheres. Ver esses jovens lendo, aprendendo, absorvendo, bebendo, os adolescentes crescendo, a terceira idade amando, homens e mulheres cada vez mais crentes nessa igreja, homens e mulheres cada vez mais saciados em Jesus e proclamando, e anunciando, e contribuindo, e ofertando, e orando, e vindo aos cultos de oração, e se curvando diante de Deus e dizendo: Deus, levante de entre nós os próximos missionários, os próximos pastores. Levante de entre nós homens e mulheres de caráter, que anunciem, que proclamem, que cantem os feitos e as maravilhas do Senhor, porque tem algo errado com aquele que bebeu de Jesus, e não canta, e não proclama, e não exalta. O Natal requer de nós a anunciação. Pois bem, o Natal, ele tem que ser celebrado, tanto na noite de Natal, como no resto do ano, a vida inteira. E a gente celebra o Natal pelo que o Senhor fez por nós. Ele proveu para nós perdão e salvação, justificação e santificação. Ele se tornou para nós a água viva que mata a nossa sede, então nós vivemos agora para adorá-lo, proclamá-lo e exaltá-lo. Agora tem algo muito sério também sendo dito nesse texto. Só consegue celebrar o Natal o ano inteiro quem bebe das fontes da salvação. Sabe por quê? Quem está sedento, quem está com a boca seca não canta o Natal. Quem não se sacia em Jesus não canta o Natal. Então eu queria que nessa hora Deus, pelo seu Espírito, estivesse aí no seu coração dizendo: você precisa beber de mim, você precisa cantar, você precisa proclamar, você precisa me exaltar. E sabe qual é a coisa mais difícil? É ver gente que nasceu dentro de igreja mudar seus apetites. Como é difícil, ao longo desses 20 anos eu tenho visto um monte de gente, principalmente quem nasce em igreja, vai se tornando tão familiar, tão comum, tão óbvio, tão rotineiro, que passa pela vida e pelo cristianismo em marcha lenta. Não sente, não percebe. Se você não está proclamando, se você não está exaltando, se você não está cantando, é provável que seja porque você não bebeu de Cristo. Quem bebe, canta. E sabe, eu destaquei para você, sabe o que é maravilhoso para mim? É que a palavra fonte não está no singular, fonte da salvação. Está no plural. E aí alguém poderia pegar esse texto e dizer: existem várias formas de ser salvos, todos os caminhos levam para Deus. Não, não é nada disso. Cristo é o único caminho, Ele é a única fonte. Mas aqui Isaías coloca no plural, e para mim a razão é óbvia. Digamos que você tenha que fazer uma viagem através do deserto de Saara. E digamos que o seu guia dissesse a você: você só tem uma fonte, escolha onde você vai querê-la. Ou você vai beber água na fonte, no começo da viagem, lá no início do deserto. Ou você vai beber da fonte que tem lá no final, depois da viagem. Escolhe, você só pode beber de uma fonte. Adivinha o que aconteceria com você nessa jornada através do deserto? Você morreria de sede. Quando Isaías fala de fontes da salvação, ele está dizendo que em todos os lugares, em todos os momentos, quando nós nos propomos a beber de Jesus, lá nós encontraremos a fonte. Em qualquer momento que você se sentir sedento de Jesus, lá você vai encontrar a fonte. É só você invocar. Invocar-me-eis e me achareis, quando me invocarem de todo o seu coração. Você beberá da fonte.
Então, sempre que você se sentir com sede, sempre que você se sentir cansado ou abatido, busque o Senhor, beba da fonte, e Ele saciará a sua sede. Então, minha oração é que este ano todo, a sua vida inteira, você celebre o Natal. Pelo que Deus proveu em Jesus, pela forma como Ele nos satisfaz em Jesus, e de uma forma que você anuncie Jesus, proclame Jesus. Vejam, Deus veio me salvar, confiarei nele, não terei medo, o Senhor Deus é minha força, é meu cântico, Ele me deu vitória, com alegria vocês beberão das fontes da salvação, naquele dia cantarão, deem graças ao Senhor, louvem seu nome. Contem aos povos o que Ele fez, anunciem que seu nome é magnífico, cantem ao Senhor, pois Ele tem feito maravilhas, tornem seu louvor conhecido em todo o mundo. Ó, segunda igreja, seja esse o nosso cântico esse ano. Que Deus nos abençoe com graça, misericórdia e paz, e nos ajude a celebrar o Natal o ano inteiro, beber de Jesus e reparti-lo com quem tem sede. Feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus eu te peço, torne-se para aqueles que precisam e ainda não o encontraram, tornem-se para esses manancial de água viva. Ó Deus, que o Senhor possa convencê-lo ou convencê-la do julgamento que pesa sobre ele, da justa condenação, da ira mais do que merecida, que pesa sobre o pecador que não se arrepende. Ó Deus, convença-nos disso, de novo, mais uma vez. Consola-nos com a verdade de que o Senhor nos perdoou em Jesus. Mata nossa sede em Cristo, de forma que não tenhamos sede de ser reconhecidos pelos homens, de forma que não tenhamos sede de prazeres passageiros, pervertidos. Mata nossa sede em Jesus. Ajuda-nos a celebrar a provisão do Senhor em Cristo, ajuda-nos a celebrar a satisfação que temos em Cristo, ajuda-nos a celebrar anunciando o nome de Cristo. Ó Deus, ensina-nos, ajuda-nos a viver esse cântico do Natal. Misericórdia de nós. Ó Pai, agora enquanto estiver ausente, descansando nesses dias de férias, guarda esse meu pequeno rebanho. É teu, são suas ovelhas. Livra-os do pecado, livra-os de seguir pelos caminhos de morte. Proteja-os, livra-os dos lobos, dos falsos mestres, dos charlatões, livra-os dos pecados escravizadores. Ó Pai, sustente a vida deles, abençoe o pastor Arildo, o pastor Roberto Bocuti, Júnior, Joaquim, que estarão aqui servindo, pregando, alimentando esse povo. Abençoa a vida deles. Guarde a diretoria, os diáconos, a liderança. Abençoa-nos neste ano novo, ano de celebração, jubileu de brilhante na vida desta igreja. Ó Pai, chegamos até aqui por causa da Tua misericórdia. Mas nós queremos ir além, celebrando Isaías 12, vivendo Isaías 12. Ó Deus, em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, as consolações do Teu Santo Espírito estejam sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, hoje, durante todo este ano, agora, para sempre, em nome de Jesus. Amém.